Prontinho, pode começar. Beleza, eu fiquei com madeiras, né? Eu vou falar sobre as características, vantagens, desvantagens, né? E a fabricação, origem e fabricação. Bom, madeiras. Madeira é um material heterogêneo, constituído basicamente de fibras que são como pequenos canudos com tamanhos, formatos e funções distintas, agrupado nos sentidos longitudinais e transversais do tronco. A variação, dois tipos de fibras, dos tipos de fibras está relacionada às diferentes funções que elas desempenham, como condução de líquidos, armazenamento e sustentação. Bom, generalidades, né, que ele é o mais antigo material de construção, que é os palafitas, que é essa imagem que está apresentada aí, essa construção sobre a água, né. Ela tem uma facilidade de obtenção e uma facilidade de adaptação. Bom, sobre as características, temos os produtos extrativos, né, que é os frutos, folhas, cascas e castanhas, né. Madeira beneficiada, ela relaciona as pranchões, tábuas, peças estruturais, né. A madeira industrializada é a madeira laminada, madeira compensada e folheados. E o produto de transformações mecânicas, né, eles relacionam a chapas de aglomerados e chapas de fibras. Os produtos de transformação química, né, a celulose para as indústrias químicas e a celulose para as fabricações de papel. Bom, condicionar as características físicas, a umidade, né? Ela Abre, garante uma abre sua importância para... câmera, Paulo. Abre sua Sim, câmera e senhora. continua. Aqui... Vai ferrou, não sei. Pera. A primeira vez eu não mexi em esse Clica aí trem, na isso deu sua, certo. irmã. Clica aí na. Deu Isso. certo? Certíssimo. Pode Beleza. continuar. Tudo bem. Pode continuar? Beleza. Umidade, né? Ela garante a importância para todas as propriedades mecânicas variam com o teor de umidade, né? Não é alterada pela secagem, né? É a água de adesão ou impregnação. Satura as paredes da célula, né? É a água de capilaridade ou livre, né? E o ponto de saturação das fibras, que é o PSF, é o ponto onde a madeira perde toda a água livre e não existe água livre, mas as paredes e os tecidos são saturados, inchados. E a remoção da água livre não causa alteração de volume. Bom, a dureza, né, que é uma das características, né, ela é a resistência à penetração localizada, na qual a dureza de Janka. Cubo de prova de 6 por 6 por 18 centímetros, e a esfera com superfície média de 1 centímetro cubo, quadrado. Mede-se a força necessária para cravar a esfera na madeira. Bom, seus efeitos, né, que é o primeiro de crescimento, que é nos vivos, nos mortos, e os desvios de veio e de vento. O segundo é o de produção, que é o desdobro mal conduzido. Bom, o terceiro defeito é o de secagem, né, que é as rachaduras, fendas e fedilhamento. E o abaulamento, arqueamento, curvatura e a curvatura lateral. E o quarto defeito, de deterioração, que é o aprodecimento, o bolor e o furo de inseto, na qual essa imagem representa, né, que é o defeito de madeira ataque com insetos. Bom, sobre a secagem de madeira, né, a secagem natural, que é a metade da umidade é evaporada por 30 dias, né, e atinge-se o equilíbrio higrométrico em 90 a 150 dias. A secagem artificial, né, que é um processo de remoção da umidade, que implica o uso de equipamentos e condicionamento do ar e da secagem pelo controle de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar da secagem. A rapidez de secagem, que é os menores imobilizações de estoque e de capital. O teor de umidade final homogêneo, né, a menor perda do material e a esterilização do material e fungos e insetos. Bom, o mecanismo de perda, a água de capilaridade, né, que ela correlaciona o
ato de algumas substâncias líquidas que subirem em tubos finos, chamados capilares, e denominado capilaridade. Bom, a água de impregnação, a diferença entre tensão de vapor de água saturante que impregna as paredes celulares na temperatura em que se encontram e a tensão de vapor de água do ambiente na temperatura em que se encontra. Ela é a parcela de água em combinação coloidal com a própria substância de madeira. E, por último, a evaporação superficial e difusão da umidade, né? Que é o equilíbrio higroscópio e as curvas de secagem. Bom, as estufas de secagem, né, que é a fonte de calor, que ela determina se o teor de umidade da madeira, o dispositivo de umidificação, que fica com a temperatura e a umidade da estufa para uma umidade de equilíbrio higroscópio, imediatamente inferior. E o dispositivo de circulação do ar, né? Ele é o que ele retém-se às operações sucessivamente, né? E o esquema de funcionamento, que é o processo de secagem da madeira, ele ocorre a partir de uma migração de umidade das camadas internas para a camada mais superficial da madeira e da posterior evaporação dessas águas para o meio. Bom, as estufas de secagem, né? Que alguns efeitos de secagem é o colapso, né? O achatamento das células devido à rápida retirada da água dos poros e celulares, que é os empenos e as fendas, e a madeira transformada, que é a transformação das estruturas fibrosas, né? Que é a correção de características negativas, e a madeira reconstituída, a madeira aglomerada e a madeira compensada. Uma foto que apresenta as vantagens, né? Da madeira transformada. Homogeneidade na composição, isotropia no comportamento físico e mecânico, tratamentos de preservação e ignifugação mais eficientes, melhoria de características físicas e mecânicas, execução de chapas, blocos e formas moldadas para aplicações diversas, aproveitamento integral do lenho. Bom, a madeira aglomerada, né, que é o pequenos fragmentos de madeira, que é as lascas, virutas, maravilhas e flocos, né? O ligante, que é o mineral, o cimento Portland, gesso, magnésio e sorel, e a prensagem, que é a quente e também a frio. Bom, esses são alguns exemplos de pronto de madeira roliça, né? Eu cacei umas fotos, coloquei elas aí. Bom, e as estruturas em madeiras laminadas, né? Essas fotos também representam muito. Bom, e algumas vantagens, né? A parte das vantagens. Na reflexão, resiste tanto aos esforços de tração como de compressão, o baixo peso próprio e grande resistência mecânica, uma grande capacidade de absorver choques, boas características de isolamento térmico e acústico, uma grande variedade de padrões, facilidade de ser trabalhada, ligações fáceis e simples e o custo de produção reduzido, reservas renováveis, né? E a desvantagem é que é um material heterogêneo e anisotrópico. Ela tem as formas limitadas, né, alongadas, de seção transversal reduzida, a deterioração fácil e o combustível, né? As variações volumétricas e a variação de umidade. Bom, e agora a parte da origem, né? A madeira é um material produzido a partir do tecido formado pelas plantas lenhosas, com funções de sustentação mecânica. As plantas que produzem a madeira, que é as árvores, são perenes e lenhosas, que elas caracterizadas pela presença de caules de grandes dimensões, em geral denominados troncos, que crescem em diâmetro ano após ano. E por último, né, fabricação. Após o cultivo, o crescimento e a colheita das florestas plantadas, a madeira é descascada e picada em pequenos pedaços, chamado cavacos. Em seguida, os cavacos são relacionados para a remoção de lascas e serragens e depois submetidos aos processos mecânicos e químicos para a produção de celulose. Aí esse vídeo aí, professora, que eu pedi para a senhora passar para mim,
É um vídeo que mostra o processo todinho, da colheita até... A senhora poder passar para mim, por favor? Saia da apresentação e coloca parar a apresentação, que aí eu coloco aqui, tá? Você tem que Senhora, sair da sua apresentação. vê se apareceu aí. Só um momentinho, vou colocar. Sim, senhora. Posso desligar a câmera ou a senhora quer continuar ligada? Pode continuar aí. Sim, senhora. Para aperfeiçoar árvores de eucalipto de alta produtividade, destinadas à produção industrial de celulose e produtos sólidos de madeira. A formação de mudas no viveiro florestal é o início do processo de produção da madeira de eucalipto da Aracruz. As mudas de eucalipto são plantadas em áreas próprias da Aracruz ou em áreas de mais de 3.000 produtores independentes, parceiros da empresa no programa Produtor Florestal. Graças ao clima favorável do Brasil, aos trabalhos de pesquisa e à avançada tecnologia florestal, o eucalipto da Aracruz pode ser colhido em apenas 7 anos para a produção de celulose e em 12 anos para produtos sólidos de madeira. A proximidade entre os plantios de eucalipto, as unidades industriais e os portos para escoamento da produção são fatores de competitividade da celulose Aracruz. Bom, professora, e assim eu finalizo. Ok. Obrigado. Bem, gente. Muito bem. Obrigado. Conseguiu direitinho. Alguns comentários aqui sobre a sua apresentação. Depois, enquanto isso, Paulo Carvalho, se você puder pegar os seus slides aí, para que eu possa fazer os meus comentários em cima deles, tá? Você já vai, daqui a pouquinho você abre ele aí. Você está ouvindo, Paulo Carvalho? Sim. Ok. Paulo, muito boa a sua apresentação, tá? Nossa, deixa eu colocar aqui, terminou 20h56. Ficou pequena, mas tá mais próximo aí da média, tá joia. Primeiro, abre de novo a sua apresentação aí, só para eu te mostrar umas coisinhas. Abre lá no título, coisas que eu quero que você corrija. Coloca aí de novo para nós. Coloca lá no primeiro slide. Pode colocar reiniciar a apresentação, né? Ou então volta, você sabe. Aí. Primeiro para você... não, primeiro slide mesmo. Primeiro do título. Primeiro você corrige aí, por favor, tá? Vantagens, né? Vantagens. Só para você já enviar com essa correção, tá? Outra coisa é que nos slides que você... Vantagens. Nos slides seguintes, passa para frente aí, por favor. Passa mais um, mais um, mais um. Começando aí, volta um pouquinho, antes desse. Nas características, né? Eu sei que esses daí você até sobre as características gerais que você especificou. Mas em vários slides, como esse aqui, eu tenho duas observações. Primeiro, que eu gostaria muito que vocês usassem a animação. Existe, gente, em todo tipo de apresentação que vocês vão fazer, em qualquer lugar que vocês vão apresentar, o correto é usar as animações de slide, tá? Para vocês soltando as informações, todos fazem isso, é o correto, é de praxe,
E também para que não fique parecendo que isso aí é uma imagem, e não que você digitou, que isso aí é um texto que foi digitado. Porque tem muitas pessoas que copiam e colam aí as letras, e fica... não é só por isso, né? Mas também para mostrar que você está acompanhando lentamente aí, com as animações sendo apresentadas, os tópicos. Para cada tópico, você colocou, só citou o tópico. Você precisa colocar, alguns você citou os tipos, produtos extrativos. Quais os tipos? Você tem que colocar aí também, porque só falar são informações muito importantes. São informações muito importantes que precisam estar também nos slides, tá? Para que a pessoa tenha um mínimo de informação, não precisa dos detalhes. Então, são duas coisas. A animação e um pouco mais de informação para cada tópico, tá? Passa para frente, por favor, Paulo. Isso aí você falou, né, de cada um, você falou a umidade. Eu acredito que você está falando de uma das características físicas, que é a umidade, certo? Nesse slide aí, você está falando da umidade, né? Esses itens aí de baixo estão falando, você está falando sobre a umidade, não é isso? É para você responder, Paulo. Santiago. Paulo, você está ouvindo? Está ouvindo? Ou você está com uma... Porque está apresentando, acho que não consegue ligar o microfone. Não, o microfone está desligado, Paulo. Não, tá certo. Eu tô aqui falando para ver se tá... Meu Deus do céu. Passa aí para a próxima. Essa aqui ou a próxima? Não, a próxima. A próxima. Essa? Não passou. Parou. Ai, meu Deus do céu. Acho que agora vai. Então, não, volta. Isso, Volta. é aqui. Aí, isso aí é tudo falando da umidade, não é? Ou não é? Sim, senhora. Sim, senhora. Tá tudo A englobado. umidade, ela tem que ser destacada. Aí é como se você estivesse falando, cada tópico é de uma coisa diferente. Se todos os tópicos seguintes são sobre a umidade, então ela tem que ficar de forma destacada, ela tem que ficar com uma letra maior, ou com outro tipo de ícone aí, como que chama isso aí, gente? Marcador, né? Que aí tá tudo igual, não pode ser, porque senão não fica parecendo que esses 4 últimos itens são subitens da umidade, tá? Então, só para tomar cuidado com isso, tá? Entendi. Passa mais uma aí. Sim, senhora. Aí já tá vendo? Por exemplo, você está falando da dureza Janka aí, ó. Então, esses 3 itens são sobre essa dureza Janka, né? É isso mesmo, né? Entendi. Era isso que a senhora queria, né? Entendeu? Uhum. Então, porque lá no slide anterior, o título estava características gerais, mas, na verdade, estava falando da característica geral, umidade, por exemplo, de colocar no título As também, características né? da umidade, Então, aí você tinha que ter falado lá no título. Pode passar. Os efeitos. Tudo isso, aí, a mesma coisa. É sobre as animações, você não foi soltando e... Não. Aí tá, pelo menos tá. Aí tem de crescimento. Aí foi falando. Mas a mesma coisa que eu estou dizendo é que você precisa colocar mais alguma informação de cada um, porque você falou, mas não está no slide. E essas informações são muito importantes, citando que tipo, ou uma imagem, entendeu? Você só falou. Sim. E aí ficou muito vago o slide. Precisa de um pouquinho mais de informação, tá? Sim, pode passar. Mas para a primeira vez que você fez isso, você foi ótimo, viu, Paulo? Não vi nada parecendo. Então, aqui mesma coisa, só falando de planeta, você colocou uma imagem, mas também faltando a animação, pode passar. Aí, quando você começou lá nas fotos, isso é tudo a mesma coisa, ó, tá faltando informação e animação. Aí, lá, não precisa nem passar mais. A última coisa que eu queria
falar é que você falou como se tiver... Gente, porque uma coisa é uma aula. Se você estiver dando uma aula, se você for monitor dos seus colegas, ou você estiver ensinando alguma coisa para eles, pode ser de uma forma mais informal, você conversando com a pessoa. Agora, hoje você falou aí, na hora que você foi colocar as fotos, eu cacei umas fotos aí e coloquei elas aí. Você não pode falar isso numa apresentação, entendeu? Quando você estiver fazendo uma apresentação, você tem que ser um pouco mais formal e não falar, né, na primeira pessoa, primeiro que não é cacei, né? Eu procurei umas imagens, tal. Não pode falar, fala assim, serão apresentadas, na terceira pessoa, serão apresentadas algumas imagens, o certo é isso, tá? Isso eu estou preparando vocês estão aprendendo, isso serve para todo mundo, É bom. Né? Essas comentários servem para todo mundo. Então, tentar nunca falar na primeira pessoa. Isso aí eu já tinha falado também para algumas outras pessoas, estou repetindo para você. E só, agora, assim, as informações foram... você apresentou o que foi solicitado, né? Tá bacana. Aí você pode me mandar esses lá, já mandou, né? Aí eu vou fazer a avaliação, mas você tá de parabéns, tá, Paulo? Se você Obrigado, senhor. não pareceu que estava nervoso, você falou corretamente, você, assim, não gaguejou, tá ótimo, achei ótimo, para a sua primeira apresentação tá muito boa, muito excelente, tá? Fica tranquilo, Obrigado, que eu tenho certeza que você ainda vai ser ótimo para apresentar, você já foi, meu sonho. viu? Obrigado, senhor. Só quer que pare de apresentar? Eu quero que você saia, e eu quero agora que o Paulo Carvalho coloque a apresentação dele aí, para eu fazer os meus comentários. E, gente, quando eu estou fazendo os comentários das apresentações de vocês, eu não estou querendo expor vocês, é porque nós estamos numa sala de aula fechada, estou trabalhando com vocês a parte de apresentação, então, são orientações que eu passo na frente de todos, porque todos precisam ouvir essas observações, porque serve para todos, entenderam? Então, assim, não é a título de exposição, tá, gente? Eu faço algumas considerações realmente a título de aprendizado de vocês e pela minha experiência, né? Que eu também posso cometer erros, com certeza cometo, mas eu tenho uma bagagem maior e o que eu tenho de bagagem eu estou passando para vocês, ok? Paulo Carvalho, você coloca aí sua apresentação? Vou colocar, só um minutinho. Tá. Beleza. A primeira coisa que eu queria reforçar é que essa observação que eu fiz para o Paulo Santiago é a mesma, assim, essa diferença de aula para apresentação, tá, Paulo? Você também, às vezes, falou algumas coisas aí na primeira pessoa, você comentou, não lembro em que momento que você colocou, assim, eu escrevi, são muitos, mas, assim, você falou, assim, alguma coisa, entendeu? Então, eu estou olhando para a sua fotografia aqui como se eu estivesse conversando com você. Eu faço assim com todo mundo, é engraçado demais. Então, a primeira observação é essa, que você tem que retirar a primeira pessoa, tem que retirar essas frases de, por exemplo, você colocou, não sei se dá para ler muito bem, o ideal é que você também não coloque. Se você colocou na apresentação aquela imagem, por exemplo, então, você tem que considerar, em uma apresentação formal, você não fala para o seu público, eu não sei se dá para ler muito bem. Se você acha que não dá para ler muito bem, você não coloca. O ideal é isso, tá? Ou então, você coloca, pode falar que se você for passar essa apresentação para frente, você fala que depois pode ser consultada, uma tabela grande, alguma coisa, para futuro consulta, de quem se interessar, alguma coisa assim, tá? Passa aí, por favor, Paulo. Uma coisa que eu queria falar é que eu acho que essa letra ficou pequena. Você lembra qual que é o tamanho da fonte que você usou?
18, né? 18. Uhum. É muito pequena. Tem que ser, assim, 24, porque senão, assim, fica... o ideal é que fique um pouco mais legível, assim, por exemplo, se eu tiver aqui, eu enxergo mais ou menos sem óculos, mas se eu tiver sem óculos, eu não consigo enxergar essa letra, porque ela realmente fica pequena. Então, o ideal é que você use, que todos, né, quando forem fazer apresentações, usem de uma forma geral, assim, no texto corrido, de uma forma geral, uma letra 28 ou, no mínimo, 24. A não ser que você for colocar alguma observação, alguma legenda, pode ser uma letra menor, tá? Mas nos textos, assim, de uma forma geral, colocar letra maior, tá? Pode passar, Paulo. Aí você tá com a animação, beleza, pode passar. As imagens, ficou muito bom isso aí, queria fazer essa observação, que às vezes falta informação, às vezes passa palavras que a gente às vezes não apresentou, ou quer apresentar, porque acha que as pessoas não sabem, colocar, eu acho que de vez em quando eu até faço isso, achei bonitinho, você colocar também, sublinhar a palavra e colocar o que significa, né, do que se trata, achei bem bacana, porque você economiza textos, né, e separados, utiliza a imagem, utiliza o que já está aí, as animações diferentes, achei bem bacana isso, pode passar. Tem umas coisas que eu quero falar, beleza? Pode passar. Essa primeira parte, uma coisa que eu quero, pode até parar um pouquinho, para eu falar duas coisas para você. Você colocou muito mais coisas do que eu pedi, né? Isso é uma coisa boa, desde que você consiga se manter no tempo previsto, né? Na semana passada, eu até falei para você, não que foi a Natália? Acho que foi a Natália que apresentou o mesmo tema que você. Isso. Não, né? A Natália me apresentar que você podia até usar mais tempo e tal. Mais como informação mesmo. Mas, assim, de uma forma geral, por exemplo, na segunda-feira a gente tinha menos tempo, né? E a sua apresentação, ela precisava ficar, pelo menos, assim, utilizando o limite máximo. Eu falei que podia ser entre 15 e 25 minutos, né? Que é a média de 20, mas podia ser 15, ou mais ou menos 5% aí de tolerância, para menos ou para mais. 5 minutos de tolerância, né? E aí, você colocou muito mais coisas, inclusive você colocou um dos tópicos que tinha sido passado para a Natália, isso não é bacana. É importante você fazer um trabalho, você tem essa característica de fazer, assim, às vezes mais até do que se pede, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Um dos cuidados é o tempo, outro cuidado é se foi dividido temas, você tem que ficar ali dentro do que você recebeu, ou aprofundando-se dentro daquilo que você recebeu. E outra coisa é que você, dentro dos seus tópicos aí, cada item, você falou muito sobre cada tópico. Isso é uma coisa positiva, mas desde que duas coisas. Você não entre muito em detalhes, porque senão fica cansativa a sua apresentação no sentido de detalhes pequenos e técnicos que às vezes não são tão focados no nosso objetivo. Então, você colocou muita coisa. Eu estou falando, Paulo, porque o meu nível de exigência para você é um pouquinho maior, né? Quando a gente tem muito para oferecer, muito nos é dado e muito nos é cobrado, né? Então, Entendi. eu estou querendo que você tenha, né, o seu nível melhore. Não estou falando que está ruim, muito pelo contrário, mas eu sei que você tem potencial para muito mais. Então, por isso que eu estou fazendo essas observações, tá? Para que você construa aí alguns limites dentro do seu potencial aí. Então, você falou muitos detalhes. Por exemplo, quando você foi falar, passa mais um pouquinho aí, por favor. Tem um slide da produção. É bacana isso demais, pode passar, pode passar. Acho que da fabricação ou da produção. Pode passar, beleza.
Achei ótima essa ideia, eu vou usar, se você me permitir, de quando for colocar um histórico, você colocar as imagens dentro do item da barra de histórico, né? Achei muito bacana isso aí, tá? Se você deixar, eu vou copiar, pode passar. Pode usar. Só que nesse caso ela ficou de fora, só coloquei na mesma animação. Não, sim, mas você colocou, o que eu achei interessante, você for colocar uma imagem dentro da época que quando você vai descrevendo, né? Isso que eu achei bacana. Aham, entendi. Eu digo que só não foi dentro da estrutura da animação. Aham. Porque eu sei, esse histórico aí de barra não tem como colocar animação. Então, o processo de fabricação, né? Aí você colocou, olha só, você deu todos os detalhes e mais um pouco quando você for mostrar os seus slides, e pode passar. Volta só uma aí, por favor. Eu não sei se o seu objetivo foi esse. Você explicou como que era cada uma dessas etapas, preparação da carga, redução, refino, laminação. Falou muita coisa e estava faltando um pouco mais de informação no slide também. Você podia ter colocado um pouco mais de informação aí. Ou então, porque você falou aqui e lá no vídeo também foi muito detalhado, então não precisava repetir, entendeu? Se você ou poderia ter ficado só aqui com seus detalhes, só que com mais coisa no slide, ou você podia ter deixado, então, o vídeo explicar, entendeu? Porque ficou meio que dobrada a informação. Pode passar para frente. Aí também, volta um pouquinho, aí você falou sobre cada pedacinho desse com muitos detalhes, podia ter suprimido bastante os detalhes, porque já estavam no vídeo também, né? Pode passar mais. Os tipos de aço, isso aí, a classificação quanto aos tipos era um tópico da Natália, né? Aí esse aí não precisava você ter colocado mesmo. Pode passar para frente. Outra coisa que você, como tinha muita informação, Paulo, você estava lendo muito rápido. Aí, assim, como você estava completando as informações, lendo, assim, do seu material aí de complementação ao que você estava apresentando, você estava lendo muito rápido. Por isso que eu acho que se você poderia ter reduzido metade das informações, mas ir falando, porque quando a gente está apresentando, a maioria, quase todos vocês fizeram da mesma forma. Vocês leram informações complementares, vocês não explicaram, vocês estavam lendo uma complementação do slide, né? Então, para todo mundo, o ideal é que não pareça que você está lendo. Quando você está falando sobre alguma coisa que está aí no slide, que você está explicando, isso eu estou falando porque é completamente normal hoje vocês terem feito isso, tá, gente? Esse primeiro seminário que vocês estão apresentando, pelo menos para mim, não sei com os outros. Mas, quando vocês forem fazer de novo, não adianta nada vocês deixarem de ler no slide para ler o material separado. Então, coloca logo no slide, porque já que vocês estão lendo, então leem no slide, porque senão a gente fica ouvindo vocês lerem né, e aí fica assim, não fica tão agradável a apresentação. E, Paulo, você falou coisa demais. Como você sabia que você tinha muita coisa para falar e que tinha muita coisa, muito material para apresentar, e você foi lendo muito rápido. Isso também não é bacana, por isso que eu falei que acho que podia ter diminuído para você ter pelo menos uma leitura mais leve, mais pausada, para a gente entender melhor né, a pronúncia das coisas. Pode passar. Ela só lá na fórmula, lá onde você apresentou uma fórmula. Para quase todos os slides, a minha observação é mesmo. Você falou muita coisa e às vezes tinha até pouca informação no. Aí sim, aplicações, tá. Eu pedi aplicações na construção civil, justamente para a gente ficar mais focado, né? E você colocou muitas outras aplicações, não tem problema nenhum quando você passa rápido do jeito que você passou, aí ficou bacana. Aí as aplicações de construção civil passa, tem um slide aí que você mostrou uma fórmula, eu quero que você chegue nele.
Não tinha essas animações, não, tinha, Paulo? Você não estava com esse tanto de animação aí, não? Não estava diretão? Eu acho que estava sem animação no dia. Não, tava animado. Tava? Tava. Impressão. Aí, a fórmula, né? Então, quando você for, olha só, primeiro, você está falando sobre a norma, né? A norma, você está apresentando os itens da norma. Eu vou dar esse exemplo da fórmula, mas quando qualquer um for falar sobre norma, você não precisa entrar tanto em detalhes. Você tem uma fórmula para apresentar, então você só fala sobre a fórmula. Existe uma fórmula para o cálculo do lado do tirante. Não precisa, você citou todas as variáveis e depois falou de que cada uma se tratava, inclusive o intervalo aí de valores. Isso não é uma leitura que para esse momento, entendeu? Assim, não precisa detalhar a fórmula, porque quando você for fazer isso é quando você estiver apresentando o material onde você vai usar a fórmula para calcular alguma coisa, tá? Se você não for utilizar para calcular nada nessa apresentação, então você só cita, a norma é para ser citada, não precisa entrar muito em detalhes. Volta aí um pouquinho na norma também, que você estava falando de... Certo, você leu as informações, pode passar para trás, voltando. Aí, essas normas, tem que consultar outras normas, assim, simplificar, né? Simplificar um pouco mais as informações que você está passando. Basicamente é isso, eu falei mais ou menos o mesmo tipo de observação, né, para a sua apresentação toda. Então, só esse tipo de correção que eu gostaria de fazer, porque para que a sua apresentação seja muito bem aproveitada. Você entendeu, Paulo? Se tem alguma dúvida aí? Eu entendi. Tá. Então, ótimo, mas assim, já te dei os parabéns, né? Seu material foi muito completo, pouca coisa para alterar, coisas pequenas para alterar. O importante, o grave, vamos dizer assim, é só esse excesso de informação e apresentar coisas que não foram solicitadas, que não sejam curiosidades, assim, que são coisas que enriquecem a sua apresentação, né? Como aquelas aplicações, tá, eu pedi as aplicações da construção civil, você colocou algumas outras, mas são curiosidades, coisas interessantes. Agora, quando você acrescenta muito coisas específicas e técnicas que não estão dentro do seu escopo aí da apresentação, o ideal é que você não apresente. Mas excelente, né? Eu quero que você me envie, se já não enviou o material, porque eu estou corrigindo a parte dando nota, né, para a parte dos slides também. E aí a gente vai ouvir agora a Sebastiana na apresentação dela. Pode retirar aí a sua, Paulo? Muito obrigada, viu? E desculpa não ter comentado na aula passada, mas era aquela correria lá da aula de mecânica e da aula de física para quem ia assistir, que eu até esqueci disso. Eu tomei um pouquinho da aula de física, né, segunda-feira. Então, vamos para a Sebastiana. Sebastiana, você pode colocar o seu material aí, por favor? Sim, vou colocar. E abrir sua câmera, né? Às vezes eu esqueço e falo no meio da apresentação, gente, mas é porque senão vai tirar nota. Professora, não sei se você já falou para a gente, a senhora recomenda alguma letra para colocar no trabalho? Tipo assim, Time New Roman, alguma coisa assim? Não, tipo de letra... na apresentação, você fala? Isso. Não tem um tipo, não. Eu gosto, por exemplo, eu uso a Comic Sans, porque é um gosto pessoal, eu acho que fica, assim, mais bonitinho, mas não tem nada de tipo de letra, a não ser, gente, quando tem algum slide de modelo, a gente chama de template. O template é um padrão que você deve seguir, como que eu passei para vocês. Eu dei um template e muita gente não utilizou. Eu fui flexível dessa vez, mas quando a gente passa um padrão, é para usar o padrão. Se vocês forem apresentar, por exemplo, em congresso, ou em qualquer tipo de evento, vocês precisam seguir o padrão daquele evento. Então, dessa vez eu deixei passar, mas quando nós tivermos outras apresentações, é exigido, quando a gente passa um modelo, é para ser seguido o modelo,
tá? Então, só isso, Luan, que eu queria até ter falado com vocês, foi bom você levantar esse assunto. Letra não é importante, agora modelo é. Sebastiana, eu estou me vendo aí na apresentação, eu acho... Aí. Tá aparecendo agora? Agora está aparecendo, é só você colocar na tela cheia, né? Tá. E aí, quando você quiser começar, fica à vontade. Tá bom. Boa noite, o meu tema também é madeiras, e eu vou começar falando sobre as características e voltados para as propriedades físicas. Quanto às propriedades físicas, a gente pode classificar em cor, cheiro, grau de umidade, densidade e durabilidade. Sobre a cor, as madeiras elas apresentam cores bem variadas. Como aqui na foto, a gente pode ver que vai de tons mais claros até tons mais escuros de madeira. Quanto ao cheiro, as madeiras podem apresentar cheiro ou perfume característico. No exemplo, aqui vemos o pau rosa, que a madeira da árvore, ela possui o mesmo cheiro das flores. O óleo da madeira, extraído também da madeira, possui também o mesmo cheiro que as flores. Quanto ao grau de umidade, a madeira ela contém uma porcentagem de água denominada como grau ou teor de umidade. E conforme diminui esse grau de umidade, também vai diminuir as dimensões da madeira. Na tabela, alguns tipos de madeira e o grau de umidade delas. No caso da madeira verde, o teor de umidade é maior que 30%. A madeira comercialmente seca, o teor de umidade varia entre 18% a 23%. A madeira seca ao ar, entre 12% e 18% de teor de umidade, e a madeira dessecada possui teor de umidade menor que 12%. Sobre densidade. As madeiras elas classificam de acordo com sua densidade em pesadas, no caso do ébano, leves, como a acácia, e muito leves, como exemplo, a madeira de tilha. Durabilidade. A durabilidade é a resistência que as madeiras apresentam à ação dos organismos destruidores, que eles podem ser bolores, fungos ou insetos. E a durabilidade da madeira ela vai depender do tratamento que ela vai receber. Depende também do grau de umidade, da aplicação e do seu uso adequado. Um exemplo de madeira durável é o carvalho. Falando agora sobre tipos de madeira, temos os tipos de madeira naturais, constados nos exemplos abaixo, são angelim, aroeira, carvalho, cedro, cerejeira, frejó, goiabão, imbuia, ipê, itaubá, jacarandá, louro, nogueira, madeira de demolição, mogno, pinho e pinos. Falando sobre alguns desses tipos de madeiras naturais, o angelim, como apresentado na imagem. O angelim ele é fácil de ser trabalhado e permite um bom acabamento e podem ser fabricados móveis duráveis. Ele tem um aspecto de fibra e uma textura grossa. A aroeira, como está na foto, ela é uma madeira de cor levemente rosada, possui uma superfície lustrosa e lisa ao toque. Ela é bastante utilizada para fazer cercas e dormentes. Também utilizada para a fabricação de fibras, ripas, assoalhos e móveis também. Quanto ao carvalho, carvalho é usado na construção de pisos, armários, painéis e móveis.
com aparência geralmente de um tom vermelho escuro. Ele é um dos tipos de madeira mais versáteis e duráveis. Pedra. Pedra é utilizado para a fabricação de mesas, cadeiras, armários, camas, bancos, janelas, batentes e portas. Ele é durável e resistente a insetos e umidade. Por isso, ele pode ser usado tanto em áreas externas como externas. Cumara. Ela pode ser aplicada tanto no interior como no exterior das construções, usado comumente como fabricação de vigas, esquadrias, forros e assoalhos. Ele tem alta resistência a fungos e cupins, que garante uma excelente durabilidade para a madeira. IP. É utilizado em vigas, esquadrias, rodapés, forros e lambres. Também pode ser aplicado com tábuas, tacos ou degraus de escada. O IP é classificado como madeira mais dura. Itaúba. A Itaúba ela possui uma cor castanho esverdeado, sem desenhos e com pouco brilho. Ela é difícil de ser trabalhada, mas ela propicia um bom acabamento. É utilizado para vigas, treliças, batentes e janelas, para pisos indicados como tábuas ou tacos. Louro. Normalmente utilizado na fabricação de móveis, de utilidade geral ou decorativos. Também é usado para batentes, portas, janelas, painéis, forros, pipas e como partes secundárias de estrutura. Ele tem uma resistência mediana ao ataque de fungos e cupins. Nogueira. Nogueira é uma das madeiras mais duráveis e com excelente acabamento natural. Ela é bem versátil em sua utilização e usada para a fabricação de móveis de alta qualidade, portas, assoalhos e painéis. Madeira de demolição. A madeira de demolição é a madeira natural que depois é reaproveitada de peças ou de construções antigas, que após o tratamento ela fica pronta para ser utilizada novamente. Ela é mais utilizada para fazer móveis com um aspecto mais rústico. Falando agora sobre tipos de madeiras industriais. Nós temos o aglomerado, compensado laminado, compensado sarrafeado, HDF, MDF, MDP e OSB. Sobre aglomerado. O aglomerado ele é formado de resíduos de madeira, que são prensados depois. Ele pode ser pintado e envernizado, é utilizado para a fabricação de móveis e gavetas. A principal vantagem do aglomerado é o baixo custo. Compensado laminado. Ele é feito com diversas lâminas de madeira, de mesma espessura, que são coladas sucessivamente, de modo a formar uma chapa, como mostrado na figura. Ele tem uma boa resistência mecânica e é utilizado na fabricação de móveis e prateleiras. O HDF. O HDF ele é feito de fibras de madeira que passam por um processo de aglutinação com bastante pressão. As chapas elas são homogêneas e possuem superfície uniforme. O HDF ele suporta o peso, permite cortes e entalhes e é bom para fundos e laterais de móveis. MDF. A câmera sumiu. Volta a sua imagem aí. Só um minuto. Uhum. Apareceu? A sua foto que eu estou falando, a sua câmera, não é apresentação, não. A apresentação está ok. É sua... Aqui tá aparecendo que a câmera está ligada. Tá aparecendo a câmera ligada. Eu também tô vendo ela. Ah, então, eu sou só eu. Pode voltar lá e pode continuar. Aí, agora eu tô... MDF. MDF. Ele é produzido pela aglutinação de fibras de madeira com resina sintética e aditivos.
Ele é homogêneo, sem camadas, e ele permite a fabricação de móveis com partes arredondadas. Ele é bastante usado para a fabricação de móveis laterais e fundos de gavetas. Ele possui uma alta resistência a empenamentos. O OSB. Ele é uma placa composta por tiras de madeira prensadas. Ele aceita somente a aplicação do verniz por conta da textura dele. Essas chapas elas são empregadas em painéis, tapumes de obras e móveis. Ele possui resistência à umidade e pode ser utilizado em ambientes externos. Falando um pouco agora sobre a aplicação na construção civil. Bom, a madeira ela pode ser empregada em vários elementos de uma edificação, seja temporária ou definitiva. No caso de utilização temporária, nós temos o exemplo dos escoramentos, das formas e andaimes. Utilização definitiva tem os pilares, as vigas de madeira, e ele também pode funcionar como, utilizado como modo de decoração, como o forro de madeira e piso. Sobre sustentabilidade. A madeira, ela é um material de fonte renovável. Ela é o único material utilizado em estruturas que ele pode ser plantado. A matéria-prima que a natureza utiliza é o CO2, água e energia solar. Ela possui baixa produção de energia para a produção. Ela é produzida basicamente consumindo energia solar. E a energia utilizada nesse processo e no transporte, ela pode ser classificada como infinita, se comparado com a energia necessária para a produção de cimento, alumínio e aço. Sequestro de carbono. Enquanto os materiais estruturais, eles emitem carbono na sua produção, a madeira, ela faz o contrário, ela sequestra esse carbono da atmosfera e transforma em madeira. Ela utiliza... E utilizar a madeira como material estrutural faz com que esse carbono que estaria na atmosfera, ele fique sequestrado na forma de madeira por toda a vida útil da estrutura. Emissão de poluentes. A madeira ela tem produção na fotossíntese, e consome CO2, água e energia solar. E ela produz celulose e oxigênio puro. O processamento da madeira gera como resíduo o pó de serra e o cavaco, que geralmente é aproveitado como produto secundário ou como fonte de energia para as próprias serrarias. Quanto ao transporte. O Brasil, ele tem a possibilidade de cultivar madeira em basicamente todo o seu território, e por isso encontrar serrarias em todas as cidades é bem fácil, na região sul ou na sudeste. Essas serrarias, elas são habituadas a serrar basicamente madeira de reflorestamento. Sendo material local, desse modo nós valorizamos a sociedade no torno da obra, reduzimos os custos de transporte e as consequentes emissões de poluentes. Mesmo desconsiderando a possibilidade de consumir a madeira da própria região, a madeira tem os custos de transporte reduzidos por ser um material de ótima relação, referente ao peso e resistência, levando a uma grande eficiência de material transportado e resultado estrutural. Falando agora um pouco sobre os ensaios da NBR 1790, de 97. Nesse ensaio, está contido nele as examinações das propriedades das madeiras para projetos de estruturas, do anexo B.
e lá especifica os métodos de ensaio para a determinação de outras propriedades da madeira. Além disso, ele contém os métodos de ensaio para a determinação das propriedades da madeira que servem exclusivamente como elementos comparativos das existências entre diferentes espécies. Os métodos de ensaios são umidade, densidade, estabilidade dimensional, compressão paralela às fibras, tração paralela às fibras, compressão normal às fibras, tração normal às fibras, cisalhamento, tendilhamento, flexão, dureza, resistência ao impacto na flexão, embutimento, cisalhamento na lâmina de cola, tração normal à lâmina de cola, resistência das emendas dentadas e biseladas. Eu tenho alguns vídeos aqui para passar. Eu vou pôr agora. Esse vídeo é sobre como calcular a teor de umidade na madeira. Tá aparecendo? Tá. Saindo áudio? Não. E agora? Tela cheia. Oi? Põe tela cheia. Esse íconezinho último. Agora um vídeo sobre ensaio de compressão da madeira.
por último, ensaio de flexão de viga de madeira. Prontinho, esse foi o meu trabalho. Ok. Só a Beatriz está batendo. Tem que bater palma, gente. Excelente, Sebastiana. Excelente. Deixa eu ver aqui. 21:47. 21:39. Não foi grande também, né? Foi um pouquinho abaixo ainda do limite mínimo, né? Foi menos do que 15 minutos. Mas a sua apresentação, eu quase que não tenho nada para falar, Sebastião. Foi muito boa mesmo. Coloca novamente aí, por favor, o seu material. Pouquíssimas colocações, basicamente só uma. Duas. Coloca o material de novo do PowerPoint, por favor, Sebastião. Pode ser aí mesmo, se você não quiser colocar lá na tela cheia, não precisa não. Uma pergunta que eu tenho para fazer para você clica aí em cima desse título, por favor. Em cima do título, pode esse aí mesmo. Isso aí é uma forma de letra que fica meio apagada, assim, que fica parecendo que é a imagem, que é uma imagem que você cortou. Desde o primeiro slide. Coloca lá no primeiro lá. É um tema de design de apresentação. Aqui, ó. Deixa eu ver. Se eu modificar, ele sai, ó. Pois é. Esse tema aqui. É um dos temas, né? Beleza. Você não usou layout, assim, nem a logo lá da Fonciano, mas como eu disse, quer usar o modelo, né? Uma das coisas que eu ia falar é que estava aparecendo esse tema aí, fica parecendo que você printou mesmo uma imagem de texto e colocou, mas não é, então... É a fonte, ó. Pois é.
Fica meio embaçado, parecendo que você deu um print, copiou e colou, né? Mas então não é. Então, desconsidera isso. O tema, assim, na verdade, o tema ficou... É uma escolha, como outros fizeram também, eu não vou tirar a pontuação por causa disso, né? Porque ele ficou assim, ficou faltando alguma coisa aí de esteticamente falando do tema. Gostei muito daquela classificação que você colocou o tipo da madeira com a origem da madeira, né? A imagem da madeira original da árvore, e quando você estava falando antes da aplicação na construção civil, os tipos, aí, pode colocar aí. Você colocou muito boa a sua divisão de slides, assim, excelente. Sua apresentação está excelente, tirando esse trem meio apagado desse tema aí, muito boa mesmo. Gostei demais do seu formato, você é muito boa para falar. Você pode estar lendo, mas a sua leitura parece um comentário, então, eu tinha acabado de falar isso, né? A única coisa que eu acho que você podia ter alterado foi quando você foi falar da norma, lá na frente, coloca lá na norma que você estava descrevendo. Aqui? Isso. Só um parágrafo com tantas informações, o ideal é que você tivesse dividido ele realmente em tópicos, assim. São muitos tipos de ensaio, né? Muitos ensaios, porque a madeira realmente ela tem que passar por muitas provas, vamos dizer assim, para que ela possa ser usada, né? Na construção civil. Então, só esse parágrafo aí que eu acho que você podia ter colocado em forma de tópicos. Excelente a sua apresentação, Sebastiana. Gostei demais. Só essa informação aí que eu acho que podia ter sido diferente. Então, você realmente está de parabéns. Gostei muito da sua apresentação. Não tem mais nada para falar, tá? Então, gente, nós encerramos, né, as nossas apresentações. Eu pedi para vocês, eu não sei se vocês viram, eu estou publicando, eu gostaria, né, com a autorização de todos vocês, de publicar todas as apresentações que vocês fizeram, e não só aqui, até eu coloquei no grupo dos alunos de uma forma geral, porque tem as palestras todas que foram dadas, que aparecem, né, não a imagem de vocês, mas às vezes aparece o nome de vocês lá na relação dos que estão acompanhando. Eu gostaria de publicar tudo isso, e eu criei um grupo, um perfil no Instagram da Engenharia Civil, da Fonciano, e gostaria que vocês me autorizassem a divulgar as coisas que a gente tem feito, né? E não só as coisas que eu faço nas minhas disciplinas e os eventos que eu organizo como coordenadora, mas que vocês também, se vocês quisessem, colocassem ou me passassem alguma coisa para eu publicar de vocês, de coisas que vocês fizeram em outras disciplinas, vou pedir para os professores também, para a gente divulgar o trabalho que vocês estão fazendo, que é muito bacana. Todo o nosso trabalho dos alunos, dos professores, né? Então, gostaria que vocês me autorizassem lá no grupo dos alunos da Engenharia Civil, eu pedi um ok e o perfil de vocês no Instagram, tá? Para eu poder adicionar vocês, eu vou adicionar um monte de gente, inclusive pessoas de empresas, de outras instituições, de empresas de engenharia, pessoas que trabalham com contatos de estágio, então, acho que seria interessante para todo mundo. Vou colocar a direção da faculdade, vou colocar o pessoal que trabalha com marketing, tá? Para acompanhar o trabalho, né, as coisas de vocês, as nossas coisas, de uma forma geral, tá certo? Aí vocês, se puderem dar um ok lá, e colocarem lá o nome do perfil de vocês, o perfil de vocês, o endereço, o nome do perfil. Ok, gente? Então, ok? Alguma observação? Ok, professora. Não. O que você está rindo, Beatriz? Nada? Muito interessante da sua parte, professora, porque, assim, é uma forma de divulgar o curso, né, também para as pessoas, porque fica muito escondido. A faculdade em si não publica muita coisa a respeito do curso de engenharia, o que muita gente até que mora em Trindade não sabe que no Afonciano tem um curso de engenharia civil. Pois é. Então, estou querendo ver o que eu posso fazer nesse sentido, né?
E como eu vou colocar também, vou sempre marcar a Fonciano, né, o perfil da Fonciano, eles com certeza vão repostar muitas coisas na página da faculdade também, né? Então, vamos fazer um trabalho conjunto aí para manter nosso curso e ampliar, né, de preferência, as pessoas saberem que existe, né, e nos procurarem para fazer o curso também. Então, gente, nós vamos encerrar, faltam só 5 minutos, eu não vou continuar com nada, tem alguns temas aí que eu vou fazer algumas complementações, eu já agendei a prova com vocês, né, vou colocar lá a atividade dos relatórios das apresentações de hoje, e eu tenho algumas notas para alterar, no início da próxima semana eu vou pedir já para a secretária fazer as alterações, porque eu ainda tenho, na terça-feira tem uma prova de segunda chamada, então eu estou esperando para passar todas as alterações, tá? Então, acho que até quarta-feira, no máximo, eu passo as alterações das notas daqueles que enviaram alguma coisa depois, que tiveram as notas alteradas, né? Então, eu vou passar até quarta-feira, eu aviso vocês quando tiver mudado lá no site. Tá bom, gente? Então, boa noite para todo mundo, se ninguém tiver mais nenhuma observação. A gente se vê na próxima aula. Obrigado, Ok? viu? Boa noite, Boa noite. professora. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigado, viu? Obrigada Tchau. a vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite.